Nós vamos tratar agora dos atos de improbidade administrativa, focando principalmente nas diferenças entre eles, nas cascas de banana. É preciso que você aprenda a lógica da matéria, que você entenda o conteúdo. Claro, memorização é importante, mas se você não entender, você vai memorizar o vazio. Vai memorizar um monte de informações, vai lotar o HD aqui com dados que às vezes você não consegue processar na hora da prova. Então vamos entender o conteúdo e resolver algumas questões? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, um texto que é muito semelhante, é o que foi feito para o seu material, só que aqui ele está no Word, tá? Não está no PDF, está no Word. Então eu coloco que a primeira categoria de atos de improbidade são os que importam em enriquecimento ilícito. É verdade, professor. São até os mais graves, né? Sim, são os mais graves previstos. Tá bom? Qual que é a ideia aqui? O que o legislador previu nesses casos? Que são atos dolosos que implicam em condutas que geram enriquecimento para o agente público. Aqui nós temos o uso da máquina pública em benefício próprio. A pessoa não visa o interesse público, o agente público, ele não visa o interesse coletivo, ele quer levar vantagem. Então você vai observar que a descrição é muito clara na vantagem patrimonial ilícita, na vantagem patrimonial indevida. Quer ver? No inciso 1 ali, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho receber para si ou para outrem, para você ou para alguém. Aí vem, dinheiro, é vantagem patrimonial? Claro. Bem móvel ou imóvel? Mesma coisa. Ou qualquer outra vantagem econômica. Isso é importante. Qualquer outra vantagem econômica, tá bom? Veja que a ideia aqui de vantagem patrimonial, de vantagem econômica, ela é muito clara. Ela é muito clara. Seja para o servidor ou para outrem, seja para o agente público ou para outra pessoa, para a mulher, para o primo, o periquito, para o papagaio, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente. Gente, ninguém dá nada de graça para ninguém. Chega lá e fala, ô amigão, eu gosto tanto de você, vou te dar uma fazenda para você resolver aquele problema para mim. E o cara é agente público. Ah, peraí, por favor, que presente o quê? Presente uma ova. Isso aí é propina, isso aí é dinheiro ilícito, isso é dinheiro sujo, tá bom? Para quê? Para ser atingido ou amparado por uma ação ou omissão do agente público. Resolve isso aqui para mim que eu te dou um carro zero. Sem probidade. Sem probidade latente, clara, evidente. Porque eu tenho uma vantagem econômica, ganhar o carro, ganhar uma terra, ganhar alguma coisa que tem expressão econômica para beneficiar alguém. Para beneficiar alguém. Tá certo? O agir do agente público ele é desinteressado, ele visa ao interesse público, ele é desinteressado do ponto de vista pessoal. Então, gente, não faz sentido, isso é improbidade, tá bom? Inciso 2. Perceber vantagem econômica para facilitar a aquisição, permuta ou locação de um bem ou contratação de serviços por preço superior ao valor de mercado. Explica, professor. A administração quer alugar um bem. E aí, a pessoa que trabalha lá no setor público, que é responsável por fazer a avaliação do bem, joga lá em cima, ou seja, a administração vai ter que pagar um valor mais alto e, em troca, toma lá da cá, recebe uma vantagem econômica. Para quê? Para facilitar esse aluguel por preço superior ao mercado. Isso é improbidade, gente. Isso é improbidade. Ou vou lá e faço uma avaliação, a terra vale 5 mil, eu avalio em 10 e recebo um faz-me rir aqui. Isso é improbidade. Por quê? Eu estou me enriquecendo. Observe que o foco aqui é na vantagem econômica. Ah, professor, mas a administração vai ter um prejuízo. Vai. Mas olha o foco da modalidade. Olha o foco do enunciado. Perceber vantagem econômica. Para isso, tudo bem. Para isso. Mas qual é o foco? Qual é o cerne? Qual é o miolo aqui? Como que começa o inciso? Perceber vantagem econômica. Qual que é a modalidade? Ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. E isso vai se repetir em todas as outras. Inclusive aqui, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel
das entidades públicas, inclusive o trabalho de empregados. Eu vou lá, pego a faxineira do fórum e trago aqui para limpar minha casa. Estou me enriquecendo ilicitamente, por quê? Estou deixando de pagar. Se eu estou deixando de pagar, não existe almoço de graça, então eu estou me enriquecendo. O dinheiro que eu deveria pagar para uma faxineira, para uma diarista, para uma secretária do lar, o que eu estou fazendo? Estou guardando esse dinheiro, estou me enriquecendo ilicitamente às custas do servidor, do empregado ou de terceiros que trabalham para o Estado. Olha o item 5, receber vantagem econômica. Item 6, receber vantagem econômica. Então, todos esses casos são modalidades de atos que geram enriquecimento ilícito. Tá bom? Adquirir para si ou para outrem, né, para você ou para alguém, bens de natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio. Você sabe que anualmente, além de quando entra e quando sai, todo agente público tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Está lá na lei de improbidade. Para quê? Para proporcionar o acompanhamento patrimonial, a evolução patrimonial. E se eu tenho bens, se eu adquiro bens que são incompatíveis com a minha renda, estou enriquecendo ilicitamente. Isso é ato de improbidade. Da mesma forma, no inciso 8º, quando eu aceito um emprego, comissão ou atividade, né, de quem tem interesses na administração, de quem pode se beneficiar. Professor, mas onde que está o enriquecimento? Gente, alguém trabalha de graça? Nem o relógio, nem o smartwatch trabalha de graça. Deixa de carregar para você ver. Deixa de trocar a pilha do relógio tradicional para você ver. Ele para. Então, quando se aceita emprego, comissão ou consultoria de quem tem interesse na atividade da administração, eu estou usando a máquina pública para me enriquecer. Porque emprego, comissão ou consultoria dão dinheiro. E se dão dinheiro, gera renda, gera riqueza. Tá bom? Da mesma forma, no inciso 9 aqui, ó, perceber vantagem econômica, né? Recebo uma vantagenzinha para liberar uma verba pública. Gente, é claro que isso gera enriquecimento ilícito. E assim em todas as outras formas. Nós não temos aqui aquele tempo para falar de inciso por inciso, mas eu trago a ideia que está por trás de cada modalidade. Depois, no seu material, eu fiz uma tabela colocando diferenças entre as hipóteses do artigo 9º e as do artigo 10 que são semelhantes. E eu coloco em negrito, né, qual é a palavra ou quais são as palavras chaves para você entender na tabela explicativa o confronto ali, artigo 9º, artigo 10, para você entender quais são as diferenças. Agora nós temos a segunda categoria, lesão ao erário. Qual é o foco aqui da lei? Qual é o ponto? É a perda patrimonial do Estado. É o desvio, apropriação, malbaratamento, que é malversação, né? Empregar de forma errada ou dilapidar os bens ou créditos, haveres da administração pública, das entidades públicas, notadamente. Então você vai observar aqui que o foco está na lesão sofrida pelo Estado, na lesão sofrida pela administração, né, professor? No dano gerado. Olha aqui, artigo 10. Facilitar ou concorrer para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos. Gente, se um particular incorpora no seu patrimônio particular um bem público, quem está sofrendo o dano? Ah, professor, óbvio, administração, exato. Então, qual modalidade é aí? Lesão ao erário. Artigo 10. Porque a conduta do agente ímprobo está causando um dano. Ah, professor, mas e se ele receber alguma coisa? Se ele receber alguma coisa para fazer isso, então eu vou olhar o artigo 9º. Mas está escrito aí no artigo 10 qual é a vantagem econômica indevida? Não, não está. Está descrito o quê? O dano. O foco aqui agora é o dano, tá bom? É o dano sofrido pelo Estado. É o dano sofrido pelo Estado. Olha aqui, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas ou verbas e valores do patrimônio público.
Se essa doação é irregular, está causando uma lesão ao erário. Erário significa cofres públicos. Erários são as reservas públicas, são o patrimônio público, é o patrimônio público. Tá bom? Então, quando eu coloco ali uma doação ilegal, estou causando prejuízo, estou prejudicando o Estado, na medida em que causo lesão aos patrimônios públicos, ao erário, tá certo? Olha o artigo 10, que é parecido com o 9º, mas aqui o foco está na lesão. O foco está no prejuízo. Permitir ou facilitar a venda, permuta ou locação de bem que já é do Estado. Aqui, o Estado está alugando um bem seu por preço inferior ao mercado. Se o aluguel que o Estado ia receber é de 1.000, está recebendo 500, está recebendo 400. Está falando da vantagem patrimonial? Não. Está falando de vantagem ilícita? Não. Está falando de um prejuízo suportado pelo Estado, porque o bem é do Estado. O bem é meu, do Estado, o bem é estatal, tá? E está sendo vendido, está sendo trocado ou alugado por preço menor. Um terreno que vale 200 e eu estou vendendo por 100. Não está claro aí a lesão ao erário? Pois é. Todas essas hipóteses causam lesão ao erário. Eu trago agora, por fim, os atos que atentam contra os princípios. E aí são apenas 8 hipóteses. Tá bom? 8 hipóteses. As hipóteses de violação a princípios, elas estão elencadas, reunidas em 3 categorias. Dá uma olhadinha aqui. Eu consigo categorizar essas 8 hipóteses em 3 grandes modalidades de atos que atentam contra princípios. A primeira delas é dar com a língua nos dentes, é o famoso cagueta, né? Aquele que fala o que não deve. Então tem revelar segredo, número 1, e no número 5, revelar teor de medida econômica ou política. Tá aí, 1 e 5, dar com a língua nos dentes. Segundo, nepotismo, tá lá no 7, empregar parentes até o 3º grau, inclusive mediante designações recíprocas. Toma lá da cá o famoso jeitinho brasileiro, né? O famoso nepotismo cruzado. E, por fim, a terceira categoria por ofensa aos princípios do artigo 37. Publicidade, moralidade, né? Legalidade, impessoalidade, eficiência. O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, por exemplo, quando eu nego publicidade, estou ofendendo o princípio. Quando eu frustro a concorrência, estou ofendendo o princípio da impessoalidade. Quando deixo de prestar contas, princípio da eficiência. Quando descumpro normas de parcerias, princípio da legalidade. E o 8º, publicidade contrária à Constituição, também fere o princípio da publicidade. Beleza, pessoal? Além, é claro, da impessoalidade nesse caso, né? Dependendo da hipótese concreta. Então, eu resumo esses 8 modais, esses 8 artigos em 3 categorias. Fica muito mais fácil. Quer ver? Vamos para a questão? Dá uma olhadinha aqui. Olha que interessante, questão de 2023 da FGV. Todo mundo tem medo da FGV, eu vou mostrar que não tem perigo nenhum. Em outubro de 2022, José, presidente da autarquia estadual Delta, no exercício da função de forma dolosa, percebeu vantagem econômica. Opa, vantagem econômica. O que lembra, pessoal? Enriquecimento ilícito. Muito bem, vantagem econômica, enriquecimento ilícito. Consistente em propina de R$20.000 para facilitar a locação de um imóvel do primo João, e o primo João concorreu dolosamente para o ato, pela autarquia em que ocupa cargo de gestão. Tá certo? Por preço superior ao de mercado. Então, quem é que praticou o ato de improbidade? Os dois, né? Os dois. E aí? Os dois estão sujeitos às sanções do artigo 9º. Os dois estão sujeitos às sanções do artigo 9º, que, por ser a mais grave, suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Portanto, a correta aqui é a letra A, tá bem? Letra A.
Tá certo? Vamos responder aqui, ó. Parabéns, você acertou. Vamos ver as estatísticas? Gente, 36% erraram. Tá certo? Gente, não deixe de responder questões. Nós temos aí milhares de questões só sobre sanções. Nós temos 2.713 questões catalogadas. Mas vai lá no filtro, coloca 2023, 2022, isso aí já cai para umas 400 aí, e você consegue, respondendo 399, né, aprender e fixar bem o conteúdo. Essa é a tarefinha, exercício de fixação, responder questões no quê? Um abraço.